Prosseguindo no artigo Maçonaria dentro de igrejas evangélicas, o próximo parágrafo diz: a primeira igreja batista de Niterói, uma das mais antigas do estado do Rio de Janeiro, vive uma crise interna por conta da presença de maçons em sua liderança. A congregação já estuda até uma mudança em seus estatutos, proibindo que membros da sociedade ocupem qualquer cargo eclesiástico. Ou seja, a Igreja Batista está tentando proibir, né? Isso aqui está na internet. Então não é especulação, né? Procurada por Cristianismo Hoje, a revista, né, Cristianismo Hoje, a direção da congregação preferiu não comentar o assunto, alegando questões internas. Contudo, vários dos oficiais da igreja são maçons há décadas. Tem um que diz: olha, sou diácono desta igreja há 28 anos e maçom há mais de 30. Não vejo nenhuma contradição nisso, diz o policial rodoviário aposentado Adilair Lopes da Silveira, de 58 anos, membro da loja maçônica Silva Jardim, no município de mesmo nome, a 180 quilômetros da capital fluminense. Adilair afirma que há maçons nas igrejas evangélicas de todo o Brasil. Olha, um maçom da Igreja Batista de Niterói, a primeira Igreja Batista de Niterói, ele está dizendo: olha, eu sou maçom, sou batista, e ele está dizendo que existe maçom em todas as igrejas evangélicas do Brasil. Dezenas deles entre os membros de sua própria congregação, e 16 entre os 54 membros da loja que frequenta. Por tradição, a maioria deles é ligada às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que há mais a presença histórica maçônica, informa. Isso um maçom falando. Quer dizer, se não está na Assembleia de Deus, ou se tem membros na Assembleia de Deus, graças a Deus, porque essa é uma influência satânica. Estudem a história da maçonaria e essa é uma influência satânica. Repito, se existe uma instituição que eu colocaria como grande suspeita para a manifestação do anticristo, é a maçonaria. Prosseguindo na leitura do artigo, um dos poucos crentes maçons que se dispuseram a ser identificado entre os 17 procurados pela reportagem, o ex-policial acredita que a sociedade em geral e os religiosos em particular nada têm a perder se deixarem imagens distorcidas acima da instituição de lado. Há preconceito porque há desconhecimento. Alguns maçons que queriam criar uma aura de ocultismo sobre eles no passado acabaram forjando essa coisa de mistério, avalia. Já ouvi até a história de que lidamos com bode ou imagem de animais. Provavelmente essa pessoa está em um nível abaixo, porque maçons graduados hoje eles declaram que sim. Então esse daqui, ele provavelmente está em um nível abaixo. Não está em determinado nível, porque eles dizem que conforme a pessoa entra no degrau 1 ou nível 1 e vai até o 33, sempre existe algo no próximo nível que ele não conhece ainda. E ele prossegue aqui, olha, isso não acontece, garante. Segundo Adilair, o único mistério que existe de fato diz respeito a determinados toques de mão, palavras e sinais com os quais os maçons se identificam entre si. Mas, segundo ele, tudo não passa de zelo pelas ricas tradições do movimento, que, segundo determinadas correntes maçônicas, remontam aos tempos do rei hebreu Salomão. E se remontar, eles apontam remontando a Salomão como algo positivo, vamos lembrar que Salomão virou um pagão, ele tornou-se pagão. Ok? Então, até se remontar a Salomão, a coisa é perigosa também. E também, para relembrar tempos difíceis, são práticas que remontam ao passado, já que nós maçons somos muito perseguidos ao longo da história. Bom, pois bem, e agora no próximo parágrafo ele vai falar que eles já disseram que eles vão entrar na justiça, ou seja, a Igreja Batista não pode expulsar eles. Veja, Adilair adianta que não aceitaria uma mudança nos estatutos da Igreja para banir maçons da sua liderança. Tanto que ele e seus colegas de diaconato, que pertencem ao grupo preparam-se para, se for o caso, ingressar na justiça,
o que poderia desencadear uma disputa que tende a expor as duas partes em demanda. Bom, eu vou ler até aqui, depois vai falar de pastores presbiterianos, né, e outros, e aí vocês podem ler depois o artigo completo. Mas o que nós estamos vendo? Uma igreja evangélica em que eles estão declarando, né, que realmente existem muitos maçons lá dentro. E eles estão declarando que as igrejas, principalmente reformada, presbiteriana, e a igreja batista também, porque as igrejas batistas, elas tiveram essa influência das igrejas reformadas, tá bom? E aí nós pensamos até no motivo por que Deus tirou um grupo de dentro da igreja batista, que é a Assembleia de Deus, tá ok? E outros também que saíram. Por quê? Porque a igreja batista estava sendo corrompida pela maçonaria, que ingressa na igreja batista através de influência das igrejas reformadas.